Pantanal está em alerta. Eleito pela Unesco Patrimônio Natural da Humanidade, o Pantanal pede socorro. Nos últimos 30 anos, vem sofrendo com a expansão desordenada das atividades agropecuárias e da mineração. O resultado se reflete nas águas. Rios assoreados impactam o ecossistema e dificultam o transporte fluvial. E algumas inundações que antes eram cíclicas se tornaram permanentes. Fauna, flora e população local sentem o prejuízo. A situação está drástica, extremamente perigosa. E isso está refletindo na qualidade de água. A miséria do Pantanal é que gera o maior IDH do Brasil no Planalto Sul-Mato-Grossense. O maior desastre ecológico desse país, depois de Mariana. A proteção do Pantanal interessa a grupos que estão geralmente de lados opostos, ambientalistas e agricultores. Juntos, na Comissão de Meio Ambiente do Senado, eles debateram o avanço das plantações de soja e opções para o desenvolvimento sustentável da região. Veja agora, no Em Discussão. Eu sou ribeirinho, nasci lá, comecei a estudar na escola onde hoje eu dou aula. E o que a gente vê é que a cada ano que passa, está ficando menos moradores. Por que isso? Por causa da falta. Antes eles plantavam, pequenos agricultores, plantavam suas frutas, traziam com facilidade. E hoje não. Hoje já não tem como retirar o que eles plantam. A situação está drástica, extremamente perigosa. E isso está refletindo na qualidade de água. Não é só no volume. O volume também é importante, mas a qualidade de água nos rios do Pantanal está colocando em risco as populações de peixes. Os estoques não estão sendo recompostos. E se nós não tomarmos iniciativa hoje, eu não dou 10 anos que a atividade do turismo de pesca se encerra no Pantanal. Tenho denunciado que muitos rios de meu estado, se não fizermos algo para defendê-los, poderão morrer num futuro muito próximo. É importante a gente começar dando um panorama, da importância do bioma Pantanal para a conservação da biodiversidade brasileira. É uma área que a gente chama de hotspot da biodiversidade, Assim, a gente tem ali uma convergência de diversas árvores migratórias, uma área de uma importância biológica ímpar. Apesar dessa grande importância biológica, ela ainda não recebeu a devida proteção. Eu sou pecuarista e hoteleiro. Durante mais de 250 anos, o Pantanal foi adaptado e se adaptou ao ingresso da pecuária de corte nas suas planícies inundáveis. Um ambiente natural, próprio para a pecuária, sem o incômodo de ter que transformar a floresta em pasto. Grandes fazendas surgiram depois da Guerra do Paraguai na região. E o Pantanal é até hoje, quase na sua totalidade, uma região ocupada por fazendas, com pouquíssimos conflitos fundiários. A cultura de gado desenvolveu-se junto à noção de que, para operar barato no Pantanal, era necessário adaptar-se ao pulso das águas, das cheias e secas do Pantanal. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: essa harmonização que existe entre o pecuarista, entre o ambientalista no Pantanal é algo inédito, não tem no Brasil todo. O proprietário de terras no Pantanal, o pecuarista, é o maior defensor do meio ambiente. Apesar desta relação de harmonia, o homem com a natureza, o Pantanal tem o taquari como grande desastre ambiental. Políticas públicas incentivaram o avanço da agropecuária no Cerrado, levando à ocupação desordenada de áreas rurais, sem práticas de conservação de água e solo adequadas ao ambiente, que provocaram erosões, assoreando a planície do Taquari, gerando uma inundação permanente de 11 mil quilômetros quadrados. Recentemente, o governo do estado do Mato Grosso do Sul lançou um programa de recuperação de pastagens degradadas. São 80 mil quilômetros quadrados a serem recuperados. Esta audiência é extremamente importante para estabelecermos o debate, evitando cometer os erros do passado e permitir que no futuro não haja necessidade de investir na recuperação do Pantanal. O que nós vemos hoje com essa ameaça do ingresso da soja é uma ameaça muito grande de totalmente desfigurar, seja a cultura, seja o ambiente, sejam as relações de harmonia que existem.
E para isso nós estamos aqui hoje, para levantar esta questão e pedir que a sociedade se manifeste. O que nós queremos para esse bioma? Não existem marcos legais adequados ainda para dizer efetivamente o que pode e não pode ser aprovado nesse local. Qual o preço da extinção de espécies, da perda de habitats, da biodiversidade? Qual o preço da falta de planejamento e de tecnologias ambientais a ser pago pelas gerações atuais e futuras? Quanto custa a recuperação das áreas degradadas? São muitos questionamentos a serem respondidos e muitos itens a serem contabilizados. Todos os estudos apontam e nos dá segurança em afirmar que não se deve permitir o estabelecimento de soja no Pantanal. Ambientalistas criticam o avanço da soja, mas governo e produtores negam que haja plantações em áreas proibidas. Eles afirmam que existem vários pantanais dentro do Pantanal. É importante, de uma vez por todas, todos os senhores, o pessoal da imprensa, saber que existe bacia do Alto Paraguai e existe planície do Pantanal. As coisas estão se invertendo muito ultimamente. Colocam Bonito, com todas as suas belezas naturais, como sendo do Pantanal. Quem for a Bonito não vai ver nada de Pantanal, é outro tipo de cenário. O Mato Grosso do Sul tem 35 milhões de hectares de terras, e das quais 19 milhões estão na bacia do Alto Paraguai. A área é extremamente representativa dentro do Estado. Então, ao focar que esta linha divisória separa a chamada área da BAP nesse todo e aqui a planície pantaneira. O que a gente quer aqui colocar é que nesta área amarela, avermelhada, se faz agricultura integrada com pecuária, ou se faz pecuária integrada com agricultura. Aqui se trata de uso restrito, onde não se preconiza a atividade agrícola, a não ser em casos muito especiais. Não há soja plantada na planície inundável do Pantanal, e sim na área peripantaneira, e sim no restante da bacia do Alto Paraguai. Não há e não haverá, e nunca houve, por uma questão agronômica. Ninguém planta soja dentro d'água. Ninguém ainda inventou cultivar de soja para hidroponia. Então, isso é muito claro. Como também nunca houve no Pantanal, senador, plantio de cana. Nunca houve no Pantanal plantio de eucalipto. A afirmação de que não existe, existe. É pouco, é muito, não sei, mas existe. O SIGA, se você olhar a safra 2013-14, eu fiz ali, tem agricultura de soja dentro do Pantanal. Então, o que vale é que a gente tem que pensar que, com as tecnologias que estão aí, e com toda a capacidade técnica dos colegas engenheiros agrônomos, nós temos, sim, possibilidade de adentrar no Pantanal. Como é o Mato Grosso do Sul? O Mato Grosso é o maior produtor de soja do país, 33% da produção. O maior produtor de rebanho bovino do país, o maior produtor de algodão do país. E a soja, ela é hoje a nossa bandeira em termos de economia, em termos de comércio externo, de balança comercial desse país. Nós representamos 5 mil produtores, mini, pequenos, médios, grandes. A gente trabalha muito forte na questão de preservação, na questão de uma soja sustentável. Então, existe uma legislação, assim como no Mato Grosso do Sul, existe uma legislação do não plantio de soja na área pantaneira, e não se planta soja no Pantanal do estado de Mato Grosso. Algumas áreas do entorno do Pantanal, já fora dessa bacia, dessa área inundada, onde alguns produtores têm iniciado um plantio visando exatamente a integração lavoura-pecuária e a reforma de pastagens. Nós temos a integração lavoura-pecuária-floresta, que todas as pautas hoje nós temos trabalhado em cima disso, que permite, na mesma unidade de terra, você produzir pecuária, produzir agricultura e o componente florestal. Para gado de corte, tem um protocolo chamado carne e carbono neutro, onde
A produção de carne com componente florestal, ela zera as suas emissões de gás de efeito estufa. Então, é uma pecuária que só é feita no Brasil. Temos, com essa integração lavoura-pecuária, uma geração de emprego e renda diferenciada para a região e a melhoria na qualidade de vida, no IDH dos municípios, na sua arrecadação também. Melhoria no perfil de solo, plantio direto, zero de erosão, consequentemente, menos assoreamento dos nossos rios, seja em qualquer dos biomas que a gente esteja falando. Nas áreas de renovação de pastagens, é impressionante o aumento da flora e da fauna, principalmente nessas áreas. O que nós temos visto de aumento de ema, de tatu, de veado, é impressionante. E onde a gente está hoje, cada vez mais a cadeia produtiva junto com produtores, cadeia de insumos, compradores, aliados, junto com o poder público, inclusive, federal, municipal e estadual, aliados na busca de resultados, de produtividade. Então, não precisamos mais abrir áreas, não precisamos mais entrar em áreas. Produtividade. Por mais que essa ocupação no Planalto, a soja não esteja ocorrendo na planície em alguns lugares, mas nós temos evidências, há uma relação indiscutível de interconectividade entre o Planalto e a planície. Ou seja, o que se faz no alto chega na planície. Já somos uma bacia considerada de risco. Danos ambientais que já são evidentes, indiscutíveis, né? A partir dos processos erosivos na parte alta, nós temos áreas comprometidas permanentemente com inundação, redução de biodiversidade, comprometimento de nascente, que são fatos que não devem mais termos dúvidas que eles são realidade. E, Nery, ema, tatu podem significar desequilíbrio, né? Não tem mais onça pintada nesses lugares. A nossa preocupação deve consistir em políticas públicas para a região peripantaneira, e não apenas restringindo uma atividade, milho, soja, sorgo, e sim as práticas conservacionistas que são consciência do produtor rural. Temos o município de São Gabriel do Oeste, ganhou vários prêmios de conservação de solo e está na boca da área inundável do Pantanal. Por quê? Porque lá tem uma lei municipal onde é obrigado o plantio direto, André. Não pode se plantar soja sem plantio direto. Em compensação, temos o município de Camapuã, de Coxim, que joga toneladas de areia para o maior desastre ecológico desse país, depois de Mariana, André. Que é o desastre do rio Taquari. Por quê? Porque produtores que não adotaram práticas conservacionistas adequadas contribuíram para essa degradação. Não somos o santuário ecológico e temos sido o sanitário ecológico. Tudo que vem de cima prejudica embaixo. Existe um produtor rural que nem sempre degrada e faz as coisas com intenção de fazê-lo. Às vezes ele é vendido por um engenheiro agrônomo que chega lá, não, o senhor pode fazer tudo isso. É iludido. Isso acontece muito, eu vejo muito isso. Quero chamar a atenção aqui, foi citado várias vezes São Gabriel do Oeste, e registrar um dado, num espaço de menos de 30 anos, cerca de 70% da sua cobertura vegetal foi subtraída para a expansão da criação. A despeito de todos os seus títulos, e eu conheço, estive lá e sei das iniciativas que são fantásticas, mas 70% dessa cobertura foi subtraída. E, consequentemente, a água ganha velocidade e o transporte de sedimentos vai para a planície e nós temos um quadro que inegável. A expansão de um leque aluvial de mais de 400 mil hectares, hoje ultrapassa a casa de mais de 1 milhão de hectares. Ou seja, a despeito da evolução, e São Gabriel do Oeste passou acima de índices de Mato Grosso do Sul, mas ser a maior per capita do país. A despeito da riqueza que ali foi acumulada, nós tivemos na planície um empobrecimento. Nós tivemos uma falência. São dados inquestionáveis.
E quem paga a conta? Eu já fui fazendeiro. Hoje, lá em Corumbá, quem está neste leque não é mais fazendeiro, é chamado de fazenduro, tá? Porque não é mais fazendeiro, é fazenduro, não tem mais nada. E nós não chegamos a essa situação por preguiça ou por qualquer outra coisa. Esta pequena sub-região destruiu algumas fazendas, eu estou no meio por uma contingência. É o nosso Rio Doce. O senhor conhece a fábula do lobo e do cordeiro, né? Então, eu vou contar para o senhor que o papel do lobo é o maior IDH lá dos nossos gloriosos vizinhos lá de São Gabriel do Oeste e a nossa pobreza. O senhor sabe quem que limpa a sujeira de São Gabriel do Oeste? Os ribeirinhos. Somos nós que limpamos, porque a água que nós recebemos, assoreada, suja, podre, contaminada, nós a devolvemos no Rio Paraguai azul e transparente. O senhor sabe o que chama isso? Prestação de serviço ambiental. Você sabe o que os vagabundos do Pantanal fazem? Com o seu suor, com a sua miséria, lavam a sujeira dos milionários do Planalto. É isto que nós fazemos. A miséria do Pantanal é que gera o maior IDH do Brasil no Planalto sul-mato-grossense. Se tratarmos essa audiência sobre o viés econômico, quero chamar a atenção aqui, o município de Corumbá, 65 mil quilômetros quadrados, tem quase 2 milhões de cabeça, e nós temos hoje um pouco mais de 1 milhão de hectares debaixo d'água permanentemente. Nós estamos deixando de produzir ou criar 600 mil cabeças, estamos deixando de comercializar cerca de mais de 100 mil cabeças anos, estamos reduzindo a nossa movimentação financeira no Estado, no município e na União em mais de 200 milhões. Ou seja, se não podemos tratar pelo viés ecológico, vamos tratar pelo viés econômico. O governo federal, senador, ele tem sido, ao longo de décadas, omisso com o Pantanal. Nós precisamos pantanalizar mais as políticas públicas desse país. Só se fala em Amazônia, André. Só se fala em Amazônia. Não existe uma política pública de sustentabilidade para o nosso Pantanal. Está na hora. O Taquari está aí clamando por projetos, que o governo do Estado tem uma preocupação com o Pantanal, que nunca tinha feito na história, desde a nossa divisão, restrições de uso. Isso foi colocado pelo Código Florestal. Antes, o Pantanal poderia ser desmatado 80%. Fizemos um decreto que pode 50%. Decreto esse que teve a ajuda da informação da SOS Pantanal, junto com a WWF e apoio da Embrapa, determinou, e é verdade, que 85% da cobertura vegetal do Pantanal encontra-se conservada. E somos o maior, no caso de Corumbá, Coronel Rabelo, somos o maior município desse país produtor de bezerro e de gado magro, com 85% de vegetação nativa. Olha que exemplo. Eu gostaria de esclarecer a respeito dos dados citados um pouco antes pelo colega Ricardo, onde ele diferencia planície e planalto, né, e cita o dado de 85% de cobertura. Na verdade, esse é o dado da planície, como mostra o estudo. O dado do planalto é de menos de 40%, o que dá, para a bacia como um todo, menos de cerca de 58% de cobertura vegetal. E, como já disse o coronel, o alerta já foi dado, né? O Pantanal precisa dessa atenção. A gente não pode compreender apenas o plantio de soja como um dos debates a serem feitos. A gente está falando também de eucalipto, de cana-de-açúcar, de iteca. A gente tem que citar a construção de hidrelétricas nas nossas nascentes, que influenciam diretamente no pulso e nas enchentes dos rios. O eminente perigo da mineração, que agora também avança com muito forte na região. A planície do Pantanal, para quem não conhece, quem não teve oportunidade para ir no Pantanal, no período de seca, ele é tão seco quanto a região do Nordeste. Tenta cavar um poço na área da planície para ver se acha água. Você não acha. É seco. Ou a bacia, a área alagável, depende da incidência de chuvas no Planalto. Tudo o que acontece no Planalto, ele ataca diretamente a sua planície. Uma estratégia de desenvolvimento para o Pantanal é garantir vida de pessoas lá onde elas estavam.
Quando a gente fala de Pantanal, às vezes a gente tem uma visão muito romântica de que ali só tem onça, de que ali só tinha... Ali tinha gente que foi expulsa pelo modelo de monocultura que foi implantado. E aí não é só soja, não, também de gado. As pessoas viviam ali e, quando viviam ali, cuidavam muito bem. Não se discute a ocupação agrícola dessas áreas, elas vão ocorrer. O que nós temos que fazer é salvaguardar as áreas de maior fragilidade ambiental. E aí eu vou ressaltar as nossas aí várzeas, matas ciliares, áreas que estão de maneira... Se a gente olhar numa escala macro, a gente não consegue enxergar a degradação, mas quando a gente desce para uma escala de propriedade, a gente vê que está tendo ocupação dessas áreas. Então, acho que essa é a maior preocupação que a gente tem que externar aqui. E nós temos ferramentas hoje para fazer esse acompanhamento. Talvez a mais promissora dela seja o CAR. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, foi criado pelo novo Código Florestal em 2012. É uma base de dados com informações sobre todas as propriedades rurais do país. O registro é obrigatório e o conhecimento estratégico para combater desmatamentos e recuperar áreas degradadas. De acordo com o site do Ministério do Meio Ambiente, até 2015, apenas 59% dos imóveis da região Centro-Oeste haviam sido cadastrados. O prazo se encerraria em maio, mas foi prorrogado. E o que precisa ser feito? O CAR emergencial nas nascentes. E quando nós prorrogamos por mais um ano um CAR, nós estamos prorrogando a oportunidade de mudar o curso da história. Nós estamos contribuindo para um caos que se anuncia. E é preciso que a gente inicie urgentemente o plano de recuperação, o levantamento dessas matas ciliares do Planalto, a recuperação, fortalecimento dos comitês de bacias, que são fundamentais para que cada subbacia possa ter um compromisso, e não é um compromisso de governo, é preciso que a sociedade esteja enganjada. Nós estamos com um problema que mais de 30 anos rolando. Nós estamos falando de projetos e projetos e projetos, e recursos e recursos. O que está faltando, na verdade, isso eu falo como ex-gestor público também, é de comprometimento dos gestores que estão à frente dessas situações, dessas missões, de assumirem a posição de verdadeiros gestores. O IBAMA ele tem contribuído com instrumentos de controle e fiscalização para o bioma Pantanal. Em junho de 2016, nós aplicamos 1,8 milhões em multas, foram 264 hectares desmatados, tá? E entre outras atuações, desde 2014 e 2015, a gente vem fazendo ações de fiscalização na região. Entretanto, entendemos que não somente ações de fiscalização podem resolver o problema do avanço da soja e o problema de outros fatores produtivos aí que têm avançado na região, e são instrumentos de gestão. Assim como outros biomas, o Pantanal ele precisa de instrumentos de gestão. E quando eu falo de instrumentos de gestão, o IBAMA está com uma ação de implementação de um sistema chamado Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, é o Sistema Sinaflor. A gente identifica avanços do desmatamento, mas a gente não sabe o que daquilo é autorizado ou não. E o Sistema Sinaflor ele vem para isso. Então, a gente vai conhecer todos os empreendimentos que estão atuando hoje. Essa informação a gente não tem. Então, é difícil identificar onde estão quais são essas frentes, né, de avanço. Precisa melhorar também a questão da gestão local, da gestão estadual e da conscientização. Se não tiver uma estratégia de conscientização do produtor rural, em nada adiantará da gente fazer toda uma estratégia de fiscalização, de monitoramento, né, de melhoria dessa gestão compartilhada aí com os estados, para que a gente consiga diminuir esse avanço da soja e aumente o processo de recuperação de área degradada. O ponto que eu queria levantar agora é muito importante. Está aqui no Senado a nossa lei do Pantanal. Nós precisamos de ter isso. Nós já vimos, está previsto na Constituição de 88,
Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica como patrimônio nacional. Essa lei restritiva que a gente faria, ou essa lei mais dedicada ao bioma, poderia resolver muitos desses conflitos, e aí a gente faria um jogo de ganha-ganha. Ganha o turismo, ganha a agricultura, ganha a sociedade, ganha a natureza, ganha a pecuária, tudo é a favor. Eu posso dizer que está aqui na casa, realmente na CCJ, o projeto de lei do nosso ministro hoje, ele é senador, Blairo Maggi, sobre o Pantanal, que disciplina muitas coisas, que pode também estar aberto para novas adesões, agregar algumas coisas importantes e tudo mais. Então, esse é o compromisso que eu também tenho com vocês. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.